O Terrimar de hoje inicia uma série de reportagens sobre a mais tradicional casa de espetáculos de Alagoas, o Teatro Deodoro. E a gente começa a contar essa história pela arquitetura europeia, que deu traços ao Deodoro. No alto da bela fachada do Teatro Deodoro, Apolo, símbolo da inspiração profética e artística. O Teatro do Deus Dourado foi construído entre os anos de 1905 e 1910. Em cada um dos lados, a transcrição em latim de inspiração filosófica. Castigat ridendo morales, é sorrindo que se castigam os costumes. E ars longa vita brevis, a arte supera para a vida. A sala de espetáculos tem estilo neoclássico, com capacidade para 690 lugares. Frisas, camarotes, poltronas e seu palco italiano, estilo eclético. Várias épocas se misturam em todos os cantos. Espaçosos jardins laterais. Sem falar no nobre salão do andar superior, denominado Ekel Tavares. Foi criado em 1910 para ser salão de honra do Teatro Deodoro. E circulando por este templo artístico, é fácil perceber que cada ambiente, sem exceção, possui traços elegantes. E sabe quem projetou tudo isso? Foi um arquiteto italiano. Os méritos são de Luigi Lucarini. Nascida em Lucca, na Toscana, em março de 1842. Morreu antes da conclusão da obra, em 1907, aos 64 anos. A ideia de um teatro público, ela nasce muito antes do início da construção do Teatro Deodoro. Ela vai nascer em 1892. O Lucarini fica fixado em Penedo. Ele também vem para Maceió. E aqui vai começar uma campanha para construir o Teatro Alagoano, né? Que seria construído em cima do que hoje é a Praça Deodoro. Esse teatro ele chega a ser construído até o primeiro pavimento. Ele foi objeto de um concurso público nacional, ao qual o Lucarini venceu. O arquiteto Sandro Gama é um dos pesquisadores desta obra e resgatou o que foi possível sobre a trajetória de Lucarini. O Luigi Lucarini, em 1897, ele vai se tornar o encarregado das obras públicas do Estado. Então, todas as grandes obras públicas do Estado passarão pela mão dele. Ele vai ser o autor, além do Teatro Deodoro, anteriormente, ele ainda foi o autor da fase final do Palácio do Governo, o atual Palácio Martírios, da Intendência Municipal, que era a então sede da Prefeitura Municipal, o prédio do Tribunal de Justiça e em Penedo, na verdade, quando o Lucarini chega a Alagoas, ele chega por volta de 1873. Ele vai se instalar na primeira década em Penedo, porque o primeiro grande projeto dele vai ser o Teatro 7 de Setembro em Penedo, certo, que é uma encomenda de 1877. Lucarini trouxe da Itália o refinamento e a modernidade dos modelos arquitetônicos europeus para Alagoas. Isso entre o final do século XIX e início do século XX. O Lucarini era um arquiteto extremamente eclético. Mesmo sendo italiano, ele vem com ecletismo e ele vai seguir esses modismos de arquitetura. Então, existe uma imagem clássica do Teatro Deodoro que todo mundo encontra no Instituto Histórico, em diversas publicações, que se você olhar mais atentamente com a lupa para essa imagem, você vai estranhar porque parece que a parede aqui da frente dessa área aqui da plateia, ela não existe. Aparece uma forma redonda, circular. E quando a Fátima Campelo descobre essas imagens, ela vai descobrir que é uma fotografia tirada do palco para a frente do teatro. Ela vai descobrir que, na verdade, nada dessas divisórias originalmente existia. Ali era um teatro aberto para o jardim. Ah, certo. Possivelmente por questões de calor. Da mesma forma, um outro fato muito marcante para a arquitetura desse teatro é a questão da arquitetura de ferro.
Maceió tem poucos exemplares em arquitetura de ferro. Essa arquitetura ela geralmente é importada da Europa. Nós não conseguimos descobrir de qual país exatamente veio essa. Não foi possível descobrir isso. Mas são poucos os edifícios arquitetônicos em Maceió que têm essa característica. E a ideia do Teatro Jardim possivelmente nasceu de uma ida do Lucarini para o Rio de Janeiro em 1905. Né? Quer dizer, quando ele estava para projetar o novo teatro, o Teatro Deodoro, ele sai de Maceió, vai para o Rio com o objetivo de estudar alguns tipos de projetos, entre eles projetos para teatro. Ao mesmo tempo, estão acontecendo pelo país outros teatros em construção que vão ter esse mesmo tipo de arquitetura, que é a arquitetura de ferro, com espaços abertos para jardim. Já a decoração do Teatro Deodoro se deve a um outro italiano da região toscana, Oreste Cercelli. A seguir, um palco de histórias que marcaram época com as apresentações teatrais. É logo depois do intervalo. O Terrimar volta já. Pelo palco do Deodoro passaram diversas manifestações de artes cênicas que marcaram época. E essa história começa a ser contada com as encenações de peças teatrais. Nas artes cênicas, a casa guarda muitas histórias. Muitos momentos intensos dos movimentos artísticos do Brasil e de Alagoas. E neste acolhimento da arte, público e artistas, foram vários espetáculos. O primeiro a utilizar este palco foi a comédia O Beijo, do alagoano de Palmeira dos Índios, J. Brito, isto em 1910. Foi uma ocasião muito interessante o teatro ter sido inaugurado, aberto, ser pisado pela primeira vez, não é, com um dramaturgo alagoano. E o teatro em Alagoas foi se renovando. A reabertura do Teatro Deodoro após uma reforma em 1946 levou aos palcos comédias alagoanas e espetáculos de diversas companhias nacionais. É uma grande festa, é uma grande novidade para aquelas pessoas que estavam começando a fazer teatro naquela metade do século, não é? Linda Mascarenhas, Nelson Porto, Aldemar Paiva e tanta gente. Linda promove uma reunião em casa dela com o apoio de algumas sócias da federação que sempre acompanharam o Linda Mascarenhas, não é? E mais esses jovens. E mais uma figura que jamais poderá ser esquecida dentro do movimento cultural de Alagoas, que é o professor Luiz Lavené. E naquela noite do dia 12 de outubro fazem a fundação da ATA. Das 24 montagens que a ATA realizou, metade foi no Teatro Deodoro e metade no Teatro de Arena Sérgio Cardoso. O ator e pesquisador Ronaldo de Andrade é integrante do grupo. Uma questão muito séria que foi muito interessante como contribuição com a ATA, através da ATA e com Linda Mascarenhas, foi a representação aqui de um jovem dramaturgo, entendeu? Que recém-premiado num concurso que a ATA promoveu de dramaturgia. O Pedro Onofre. Uma outra contribuição muito grande, com Linda Mascarenhas também, foi a implantação em Maceió, em Alagoas, inauguração da prática de teatro em arena. Ao lado de sua esposa, Edna Pontes, Braulio Leite Júnior montou a companhia Os Dionísios. Durante 15 anos, o grupo levou 18 montagens ao Deodoro, no total de 132 apresentações. Presidente do teatro durante mais de 30 anos, Braulio Leite Júnior nos recebe em sua casa.
A saúde um pouco debilitada, mas a memória iluminada. Eu tinha uma verdadeira paixão pelo teatro. E nunca pensei na minha vida em ser diretor de Teatro Deodoro. Porque diretor de Teatro Deodoro era justamente uma homenagem que o governo do Estado prestava às pessoas mais velhas, às pessoas, aos desembargadores aposentados, aos grandes comerciantes, às figuras que tinham feito alguma coisa pela sociedade. E eu era um menino de 23 anos. E naquele tempo diziam que eu fazia teatro bem, que eu trabalhava bem, que eu fazia as peças bem, essa coisa toda. Nomes que iluminaram o palco. O dramaturgo, jornalista, poeta, escritor Pedro Onofre foi fundador do Teatro Cultura do Nordeste, TCN. Ele ingressara publicamente no movimento do teatro, dirigindo o Grupo Teatro dos Estudantes de Alagoas, TEA. E nós montamos esse espetáculo, que foi a Divina Comédia de Renato Viana, inaugurando assim, estreando assim o Teatro do Estudante de Alagoas, aqui neste palco, em 1955. Foi um belo espetáculo. Eu fiz muito nervoso, porque era a minha estreia, a minha primeira vez. E não só pisava o Teatro Deodoro, mas dirigia um espetáculo. Nesse mesmo ano, 55, a Linda criava a Associação Teatral de Alagoas e me convidou para integrar os quadros da ATA. No grupo de Linda Mascarenhas, Pedro Onofre participou dos elencos da peça Noé. Afogo com a luz febril do meu olhar, dando-lhe um pontapé como a um cão mendigo. Já sabes quem eu sou, Judas. Anda comigo! Como um preso que quer comprar o carcereiro, Judas tira do bolso o dinheiro e exclama: aqui tens, deixa-me partir. O remorso fitou e começou a rir. Outros grupos foram surgindo, como aquele voltado ao público infanto-juvenil. Entra em cena Mauro Braga. Foi exatamente em 1982, com um espetáculo escrito por mim e por Otávio Coutinho, Pra Machucar os Corações. Era uma comédia circense e fizemos alguns finais de semana aqui para o público de Maceió. E como foi a estreia aqui no teatro? Foi muito legal, foi muito boa. Existia um empecilho da censura na época, né? Que até peça infantil tinha que passar pelo crivo da censura visual. E uma peça infantil como Pra Machucar os Corações também teve que fazer isso. Tivemos que pagar esse mico. Entre os atores citados por Mauro, Paulo Poeta e Chico de Assis. Uma relação de amor com a casa. Comecei como espectador. Aos 8 anos de idade, minha mãe me trouxe aqui para o teatro para ver O Avarento, de Procópio Ferreira. Eu fiquei maravilhado com aquilo e escolhi ali, eu acho, não escolhi ali, que aos 8 anos ninguém escolhe nada, mas já intuí ali que era isso que eu queria ser. Depois nunca pensei que ia voltar como ator, né, pisando no palco, e depois como dirigente do teatro. Então a história do Teatro Deodoro, para a minha vida, ela se cruza com a minha vida. Assim. Eu comecei com a primeira vez que eu pisei aqui no teatro, eu tinha 8 anos de idade. Quem me trouxe para cá foi o professor Pedro Teixeira de Vasconcelos. E de lá para cá foi assim, fazendo teatro e tal. Na verdade, o início todo foi lá. Atuaram juntos em diversos momentos. Porque tornei-me, de algum modo, conhecido, mudei-me para o Rio. Antes, mudaram-me para o Rio, onde existo agora. Aqui, escrevi meu último livro. Uma história mesquinha. Um casal de vagabundos, uma cachorra e 2 meninos. Fazia horas que eu procurava uma sombra. A paisagem do Juazeiro apareceu hoje, através dos galhos pelados da caatinga. Arrastaram-se para lá, se a Vitória, com o menino mais novo escanchado no quarto e o
balde de folhas na cabeça. Fabiano, Sobrinho, Cabai, o Aiu a tiracolo, uma cuia pendurada no cinturão e a espingarda de pededeira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Baleia queria dormir. Acordaria feliz. O mundo ficaria cheio de preás. Gordos, enormes. O TR Mar termina aqui. Envie sua sugestão de reportagem, acesse o nosso site, gazetaweb.com. Lá você também pode rever nossas reportagens. Tenha um ótimo fim de semana e fique agora com a LTV Primeira Edição. Olá, boa tarde. Na série de reportagens sobre o Teatro Deodoro, o TR Mar destaca hoje a atriz Linda Mascarenhas, conhecida como a Dama do Teatro Alagoano. Um mundo de espetáculos foi surgindo. Um mundo de atores se formando. A arte ganhou dimensão graças à força de uma grande mulher, da grande dama do teatro alagoano. Linda Mascarenhas nasceu em 14 de maio de 1895 no bairro da Levada, em Maceió. Foi professora de francês, inglês e português. Em 1932, promoveu espetáculos teatrais e operetas de sua autoria. Fundou em 1944, junto a Aldemar Paiva e Nelson Porto, o Teatro de Amadores. E então se cria o grupo chamado Teatro de Amadores, com mulheres da Federação Alagoana pelo Progresso Feminino, esses estudantes e mais algumas pessoas, pelo menos na fundação. Né? Depois vão ficando somente as pessoas da cidade, jovens, artistas, que vão se aproximando, porque querem fazer teatro do grupo e vão desenvolvendo. Neste momento a gente tem uma presença fundamental, que é o Lima Filho, o pai do Marcial Lima. E ele e Linda Mascarenhas criam toda a filosofia, todos os princípios e põem em prática, né, que vão nortear o Teatro de Amadores. Aí a Linda é chamada novamente por dois jovens, né, Luiz Gutenberg e Noêmia Ambrósio Juazeiro, para dirigir um espetáculo para elas. Para eles, que eles queriam se formar, queriam dinheiro para a formatura e tal. E aí a Linda começa um trabalho, reúne as pessoas remanescentes do antigo Teatro de Amadores, agrega outras pessoas e eles então criam um novo grupo. Um grupo que vai ter uma trajetória brilhantíssima dentro do nosso panorama, que é o Teatro de Amadores de Maceió. Em 12 de outubro de 1955, foi escolhida presidente e fundadora da Associação Teatral das Alagoas e prosseguiu com os trabalhos de diretora de cena e dramaturga. Estreou como atriz, interpretando Livazeta na peça O Idiota, de Léo Vitor, baseado no romance de Dostoiévski. Trouxe a prática do teatro de arena para Maceió.
faleceu em 9 de junho de 1991, deixando como herança para os sócios da ATA uma história de dedicação. Aí a Linda cria este grupo, o Teatro de Amadores de Maceió, depois do 2º ano de administração como presidenta. Então ela se afasta do grupo e se afasta do grupo, e o grupo vai com as próprias pernas adiante. Mas naquele mesmo ano vem outros jovens que fazem parte da ala jovem do Clube de Regatas Brasil, que querem criar atividade teatral no Clube de Regatas Brasil, e no CRB. Linda cria e estreia a ATA em janeiro de 56, com um espetáculo que ela escreve, que é Conflito Íntimo, uma comédia. Essa característica, esse fato de ser uma mulher nesta atividade extremamente masculina, onde as lideranças geralmente eram masculinas. Então, isso não era diferente. Principalmente. Não era diferente no movimento de teatro da cidade. O teatro repercutia exatamente isso. E Linda Mascarenhas estava ali. Ora, mas ela era uma feminista. Além do ideário feminista, não é? Que ela também era uma artista. Não é? Então, ela tinha tudo como uma pessoa capaz, capacitada para exercer o papel que ela exerceu dentro da sociedade de Maceió. Uma mulher à frente do seu tempo que venceu muitas barreiras para erguer o teatro em Alagoas. Um exemplo de trabalho em nome das artes cênicas. Dona Linda foi a heroína que criou toda a condição para você fazer teatro. Imagine você que coisa pitoresca. A Linda, já aos seus 80 e bota e força, e eu tinha 15 anos de idade. Ela fazia minha esposa. Que ótimo! Eu era o governador e ela era minha esposa. Ela tinha um pouco disso. A Linda tinha essa coisa maravilhosa de não envelhecer nunca. Surgiu Linda Mascarenhas e com o surgimento de Linda Mascarenhas surgiu o teatro em Alagoas. Veio para revolucionar. Mesmo, não é? Porque ela era uma pessoa fascinante. Ela ia de porta em porta, pegando as pessoas. Você, venha cá, você, vamos, você... E ia formando um grupo, formando outro grupo. E ela começou a fazer do teatro uma percepção, não só no âmbito cultural, mas no âmbito político. Como era a atriz Linda Mascarenhas? Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar com Linda em alguns espetáculos, não é? Mas era de uma disciplina muito grande, não é? Ela se dedicava ao trabalho dela, de composição de personagens, de memorizar texto, porque eu já conheci Linda na década de 70, ela começou a fazer espetáculos de teatro como atriz, aos 60 anos. E aqui estou, viva e feliz, para dizer da alegria imensa de vos representar. Nascida às margens do Rio São Francisco, em Traipu, a atriz que virou procuradora fez seu primeiro trabalho relevante em Maceió e tem muita história. O ciclo da vida, com a inocência de um recém-nascido. Ronaldo de Andrade, que é um poeta incrível, fez esse texto para Linda Mascarenhas, e depois de tanto tempo, né, já em 2000, ela já morta, na verdade ela não morre nunca, porque ela está aqui agora, eu tive assim, um prazer enorme de interpretar esse texto. E nos presenteia com uma leitura dramatizada daquele poema em homenagem à grande dama, interpretado na noite de abertura da Semana do Teatro, no ano 2000. Eis-me distinto público, no teatro, que me arde no peito feito garganta inflamada. No teatro, que me faz transitória e permanente para sempre. Transitória e permanente. Transitória e permanente para sempre. Linda Mascarenhas é querida por todos, artistas ou espectadores que amam a arte. Dentro do Teatro Deodoro tem um café em sua homenagem, onde é servido um drink criado por ela.
Eu estou no Café da Linda para apreciar a bebida preferida da dama do teatro alagoano, que ela servia em casa para os amigos, especialmente para os atores da ata. E hoje quem serve essa bebida, esse drink à base de pêssego, é o Siqueira. Pois não, muito bem. Muito procurado. É muito procurado. E tem toda sexta-feira nós temos um happy hour aqui, procura muito esse coquetel que era apreciado pela Linda Mascarenhas. Ele é composto de pêssego, creme de leite e champanhe sem álcool. Deve ser muito bom. É uma maravilha. E uma decoração com abacaxi e cereja. A gente quer descobrir mais esse segredo. Com certeza, vamos ver. Vamos ver? Com certeza, vou preparar para nós. Primeiro, colocamos champanhe. Segundo, colocamos creme de leite, né? Fica a base do critério do cliente, né? Quando é 4 pessoas, 5 pessoas. E após viemos com pêssego em calda. Colocamos aqui o pêssego em calda e um pouco da calda do pêssego. Que delícia. Colocamos gelo. Acrescentamos gelo. Automaticamente batemos no liquidificador, muito fácil de fazer. Leva poucos minutos. Está pronto o coquetel. E agora é só servir. Só servir. Você está emocionado. É emocionante demais. Certo. E agora só resta brindar. Com certeza. A dama do teatro alagoano. E também uma jornalista que representa também a parte teatro alagoano. Quando a gente esquecer Linda Mascarenhas, certamente o teatro deixou de existir. A música também enche de emoção o Teatro Deodoro. Projetos como o Pixinguinha levaram ao palco a produção musical de qualidade. Você vê logo após o intervalo. A gente volta já. Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Além das peças teatrais, as cortinas também se abriram para a música. O Deodoro recebeu atrações nacionais e internacionais, projetos importantes como o Pixinguinha, e fez florescer grandes nomes da música produzida em Alagoas. Palco de vida, de luz, de som, a música também tem um papel importante. Ao longo da história, os musicais em forma de operetas e revistas, passando por orquestras e seus concertos, recitais, chegando à música popular, que reuniu shows dentro de projetos diversos. Shows com artistas brasileiros e internacionais, mas o desafio maior foi enfrentado pelos artistas alagoanos, com suas características próprias. Aqui, 2 representantes, Leureni. Fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qualquer universo se expande. E Júnior Almeida. Infinitamente até o verso era uma flor enorme, branca e azul. Sobre a cidade. Histórias que nos fazem morrer de rir. Leureni é conhecida como a Dama da Noite. E que dama, né? Dona de uma voz maravilhosa, inconfundível e viveu muitas histórias aqui no Teatro Deodoro. Leu, você lembra da primeira música que você cantou nesse palco? Lembro, é impossível esquecer, porque foi o primeiro palco decente, de verdade, que eu pisei na minha vida, foi o palco do Teatro Deodoro. Cantava já de colégio, coisa e tal, mas um palco mesmo, para você subir, ter plateia formada, tudo direitinho, foi o palco do Teatro Deodoro. Isso aí não posso esquecer jamais. Era assim, acho que a final da década de 60, por aí, e aconteceu o primeiro festival, acredito que o primeiro festival de música de Alagoas, que foi promovido pela Radiodifusora, a nossa querida Radiodifusora, quando ela fazia 20 aninhos. Lá pelos anos 60? 67, 8, por aí, acho que 8, 9, por aí. Então, houve esse festival de música, eu morava em Quebrangulo na ocasião, e 2 amigos inscreveram uma música chamada Roda de Fogo,
eles, Demócrito, Laurindo e Luciano Cerqueira, e eu defendi essa música aqui, morta de medo, mas tive assim os aplausos foram inúmeros, fui muito aplaudida e fui assim a melhor intérprete e a música foi em primeiro lugar. Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito quando diz que não se atrasa. E Júnior Almeida tem uma afinidade assim muito especial com esta casa, muitas histórias, muitos shows. Mas Júnior, antes de você ocupar aquele palco, você era um frequentador assíduo, né? Eu era um frequentador. Eu entrei nesse teatro de todas as formas que você possa imaginar. Eu nasci mesmo na Cincinato Pinto e morei muitos anos na Cincinato Pinto. Então, inevitavelmente, todos desaguavam aqui na Praça Deodoro e no Teatro Deodoro. Foi aqui que eu assisti os primeiros shows, as primeiras peças. Né? E isso fez com que estimulou você a seguir a carreira de músico? Muito, muito. Foi decisivo, eu acho. O primeiro show que eu assisti, um show profissional, né, foi aqui no Teatro de Arena, foi o Quinteto Violado. E o segundo show que eu assisti foi aqui no Teatro Deodoro, foi Gilberto Gil, na época do Maracatu Atômico. Move-se ou não se move no céu, abstração antes de significar. Entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, a casa recebeu edições do projeto Pixinguinha da Funarte, Fundação Nacional de Artes. Diversas estrelas da música nacional passaram pelo principal palco do Deodoro. Para Júnior Almeida, aquele foi um dos principais capítulos da história do teatro. Na superfície do amanhecer. O Pixinguinha, ele trouxe para Maceió os principais shows, né, que estavam percorrendo o Brasil, os principais cantores, Moraes Moreira, Simone, né, Djavan. Eu assisti Djavan aqui no show do Pixinguinha, ainda todo quietinho, tocando violão. Quer dizer, e ele oferecia isso a um preço popular, baratinho. A estudantada agradecia, né? E resultado era fila. Quando o Pixinguinha, né, colocava algum show, a fila era imensa. Desde a hora que eles anunciavam a venda de ingresso, então era uma coisa, era um movimento na cidade. Na verdade, era um acontecimento na cidade. O projeto Pixinguinha foi um divisor de águas. Eu acho que é uma escola para todos os músicos alagoanos. Júnior e a Dama da Noite se unem para interpretar uma música da autoria do cantor alagoano, recordando dos momentos de shows com a música Memória da Flor. Ouço tua voz chegar aqui em meu ouvido. Ouço tua voz chegar aqui em meu ouvido. Como me chegam as canções vindas da ilha, no vago caminhar das ruas, descobri. São tão bonitos. O Terra e Mar fica por aqui. Não esqueça de mandar a sua sugestão de reportagem pelo site gazetaweb.com. Lá você também pode rever nossas reportagens. Tenha um ótimo fim de semana. A gente se vê de novo no próximo sábado. Fique agora com o LTV Primeira Edição. Tchau.
Olá, boa tarde. O Terra e Mar de hoje encerra a série de reportagens sobre o Teatro Deodoro. Você vai saber como a vida de um dos maiores nomes do balé alagoano está intimamente ligada ao palco do Deodoro. A leveza da dança também flutua sobre este palco. Dos mais diversos estilos, desde as manifestações folclóricas ao balé. Eliana, você viveu tudo isso intensamente aqui no Teatro Deodoro, né? Intensamente. Aqui a minha história está aqui registrada. Esse teatro faz parte realmente da minha história. E são muitos anos pisando nesse palco ou participando como público, né? Uhum. Inclusive eu comecei a minha história aqui como plateia mesmo. E fora isso, as diversas ações do próprio teatro, Teatro é o Maior Barato, muitas ações de quando era a Fundação Teatro Deodoro, da época do Dr. Braulio Leite. Então, nós sempre estivemos aqui nesta casa. Ela é nossa. Isso aqui, eu conheço o cheirinho, sabe? As escadas, as coxias, todos os bastidores. É pura emoção. Faz parte realmente da minha história. Muitos dos espetáculos resultados da criação artística, produzidos e dançados por alagoanos. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo. Sem você. O sucesso dos espetáculos dependem de profissionais que não são vistos, mas que também merecem aplausos. A gente mostra para você depois do intervalo. Até já. Você vai conhecer agora quem faz o trabalho de bastidor em um teatro que, além de espetáculos famosos, também registrou histórias marcantes, inclusive da vida política brasileira. Mas aqui no salão principal teve até acontecimento político que entrou para a história, com direito a pedido de desculpas pelo golpe militar durante uma sessão da Assembleia Legislativa de Alagoas. Em 1983, o senador Teotônio Vilela recebeu uma homenagem em vida da Assembleia Legislativa de Alagoas, uma iniciativa da deputada Selma Bandeira, e para Alagoas vieram vários intelectuais e deputados, senadores, e aqui no palco do Teatro Deodoro ocorreu, além da grandiosidade da homenagem, um fato histórico relevante. O ex-governador Luiz Cavalcante, e ex-senador da República também, diante do ex-governador Miguel Arraes, que tinha sido governador de Pernambuco e foi cassado e preso em 1964, diante da plateia, o Luiz Cavalcante se desculpou, pediu desculpa publicamente pelos acontecimentos de 1964, pela participação dele no golpe militar em 1964. Mas foi mesmo como palco de todas as vertentes da arte que o teatro passou a pertencer aos alagoanos.
Ele acumula histórias marcadas pela emoção, pelo encanto e pela magia, mas também pelas crises. Juarez Gomes de Barros viveu momentos de alegrias e angústias antes e durante a gestão como diretor-presidente do DITEAL. Vive uma paixão intensa pela casa, onde passou momentos inesquecíveis desde o seu primeiro contato com este palco, ainda menino. Eu lembro como se fosse agora. Eu estudava piano e com 11 anos de idade eu subi no palco do Deodoro para interpretar minha primeira música no Steinway. O Teatro Deodoro, na realidade, ele é um teatro construído em 1910, quer dizer, na época, 1910, Maceió era regido a comunidades de candomblé, né? Foi a transformação dessas comunidades maravilhosas que faziam a cultura de Alagoas, numa cidade como capital. Foi aí que Euclides Malta construiu o Teatro Deodoro, e saiu construindo a Rua do Livramento, que foi também do Lucarini. Então, o teatro cresceu assim. Ele se formou, as pessoas nunca usaram esse teatro praticamente para teatro. Isso aqui era oferecidos grandes jantares, grandes almoços, grandes festas. As mesas... E a partir do teatro que a alma artística do povo alagoano começou a florescer e devagar. Porque tudo naquela época era feito de papel, né? Os cenários eram feitos de papel, até as roupas das pessoas, quando subiam num palco, eram feitas de papel. E depois começou a aparecer pessoas fantásticas aqui, não é? Portugal começou a frequentar, grupos italianos. Em 91 foi um desafio, porque o teatro estava literalmente caindo. Então, eu contratei dois dos maiores experts em teatro do mundo, que é o Álvaro Mendonça e o Alberto Azevedo. Então, foi aí que nós compramos esse invólucro acústico, que ainda hoje está, e foi aí que nós decidimos tirar o corredor do meio do teatro, porque atrapalhava as pessoas que estavam já no meio de uma peça, chegava uma pessoa, botar nas laterais. Foi aí que tiramos os camarins, porque eram de madeira, do lado de cá, porque jorrou água do riacho que passa por baixo. Então nós fizemos a torre de camarins do lado esquerdo e reservamos o lado direito. Do lado direito reservamos o lado esquerdo para as bailarinas, né, para terem ter um espaço maior para se esquentarem antes de entrar em cena. Foi aí que tudo começou a ficar como está hoje, não é? O DITEAL é um órgão responsável não só pela administração do Deodoro. O anexo Teatro de Arena Sérgio Cardoso vive intensamente a produção cultural. As duas casas são duas grandes paixões de Alexandre e Holanda. Na verdade, é um complexo, né, que une essas duas grandes casas de espetáculos do estado de Alagoas. O Teatro de Arena completa 40 anos de fundação, agora em 2012. Então, um teatro que teve na sua inauguração o artista Sérgio Cardoso, trazido por Braulio Leite. E um teatro que na década de 70 teve uma importância e uma influência fundamental na história do teatro amador aqui no estado de Alagoas. E também a gente sentiu, quando a gente entrou, que haviam ações no Teatro Deodoro e que não haviam no Teatro de Arena. E como você bem colocou, essas duas casas elas têm que seguir, né, com a mesma efervescência, andarem juntas. Aí criamos projetos como Som no Arena, Instrumental no Arena e o Quintas no Arena, que a gente entra na 7ª edição. A gente percebe a importância que vem os espetáculos de fora
mas para que se cause um impacto e uma mudança real na economia cultural de Alagoas, do artista alagoano, a gente precisa ter esse reconhecimento do público local. A gente precisa formar uma plateia de pessoas que saiam de casa para consumir o produto local, que comprem um ingresso, né? Então a gente tem certeza que só quando a gente conquistar esse objetivo, a gente vai ter o ator que vive de sua atuação, o cantor que vive do seu canto, o bailarino que vive da sua dança, aqui no estado de Alagoas. Tombado como patrimônio do Estado, o Teatro Deodoro é um dos mais importantes equipamentos culturais de Alagoas. Nossa, luz, som, palco. Tem alguém aí? Sim. Não é o que você está pensando, não. Não são os fantasmas da casa. Você pode até não ver, mas o espetáculo só acontece graças a uma turma muito especial que está presente o tempo todo. O Teatro Deodoro apresenta o que há por trás das coxias. A casa opera com cerca de 50 funcionários. 7 deles são técnicos de palco, som e luz. Boa parte atua desde meados dos anos 80. Eles são a alma do teatro. Nomes como Juarez Estênio, um dos cenotécnicos. No som, 2 feras, João Erison e Dinho Oliveira. Na verdade, a gente manter todos os espetáculos que passam por aqui, né? Não só a gente, como as equipes também que vêm de fora. E atender todo o pessoal local e esse pessoal que vem de fora. E é um prazer imenso atender todo esse pessoal. É isso que mais motiva aí vocês a trabalharem aqui no Teatro Deodoro? Porque a sonoplastia é uma arte, né? E nós nos achamos artistas, né? Participando, apoiando. A sonoplastia é um apoio, como a luz também é um apoio, né? A cenografia também. E a gente eu me sinto um artista. A iluminação do teatro conta com Valtemir Freitas, carinhosamente chamado de Sapinho. É uma verdadeira brincadeira aqui, é um trabalho do Eduardo, mas a gente se diverte aqui no Teatro Deodoro, trabalhando com esses equipamentos. Muita responsabilidade? Muita responsabilidade, muita mesmo. Principalmente com essas varas de luz, que nós temos que balancear direito essas varas, para na hora do espetáculo essa vara não cair. Já aconteceu algum incidente assim durante um espetáculo? Graças a Deus não. Não, porque a gente é muito responsável. Além do Edner, conhecido como Careca, entre idas e vindas são quase 30 anos de Deodoro. Ao longo do tempo, um grande aprendizado. O aprendizado foi como todos aqui, né? Como nós costumamos dizer na linguagem popular, no tapa. No tapa, porque é assim, um passa para o outro, que o outro passa para o outro, e você busca mais alguma coisa. A iluminação em palco varia de acordo com o que você vai trabalhar. Se é dança, se é um espetáculo clássico de teatro, se é um clima de ambiente que você vai proporcionar. Isso aí requer várias formas e equipamentos diferentes para cada setor que você vai trabalhar. Antes de entrar em cena, o movimento dos atores é no camarim. Dona Maria, a camareira. A camareira faz cuidar dos camarins e cuidar dos artistas. Passar ferro nas roupas, ajudar a vestir. Isso. Exibe com orgulho as fotos de artistas com quem conviveu por apenas alguns momentos, mas sempre marcantes. Esse também eu gosto muito desse, eu amo esse homem, o Renato Perito. Viajei com ele para Aracaju e Salvador, amo demais. Fui à peça, apresentar trabalho. Dias é o guardião da casa? Sempre procurava organizar os companheiros, trabalhar cada um no seu posto certinho, né? Para não deixar a turma estar maiando, pulando o portão, pulando o muro, essas coisas todas. E foi um tempo bom, né? Corrido, mas foi ótimo. Ele não para. Tem que acompanhar tudo e levar ao conhecimento da população o que se passa aqui dentro. É sempre um prazer, né, divulgar a produção que acontece aqui no Teatro Deodoro e no Arena,
né, para um público que está cada vez mais faminto, né, por cultura. E hoje em dia com as mídias sociais, né, a gente tem o Orkut, o Facebook, a internet facilita muito na divulgação. Então, assim, a ideia é sempre deixar acesso ao público a informações sobre a programação, né? E isso a gente vai fazendo com muito prazer e cada vez mais documentando, registrando os espetáculos, o Terrimar, né? Um lugar mágico, sagrado. Entre encontros e desencontros, vem resistindo às intempéries. É o templo do povo alagoano. Um teatro que fala, que ouve, que se emociona e nos emociona. Que seja belo, sempre jovem, eterno. Nossos aplausos ao Teatro do Deus Dourado. O Terrimar de hoje fica por aqui. Não esqueça de mandar sua sugestão de reportagem pelo site gazetaweb.com. Lá você também pode rever nossas reportagens. Tenha um ótimo fim de semana e fique agora com o LTV Primeira Edição. Tchau!